Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema, trabalho. Hoje nós vamos ver como o trabalho glorifica a Deus. Ou seja, como que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Ou cuidando da casa, trabalhando fora, ou fazendo qualquer outra coisa. Como que eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho? Para isso, nós vamos ver que esse texto que nós vimos ontem, 1 Coríntios 10, verso 31, fala justamente sobre glorificar a Deus. Ou seja, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Paulo, falando aos coríntios, ele dá esta ordem: tudo que você for fazer, faça para glorificar a Deus. Ou seja, esse texto que vimos ontem e aprendemos que devemos glorificar a Deus em tudo, mas como podemos glorificar a Deus com o nosso trabalho? Então veremos algumas coisas simples ou simples atitudes que podem glorificar a Deus com o nosso trabalho. Mas para que possamos entender como que eu posso glorificar a Deus, eu tenho que ter na minha mente que trabalhar é uma ordem na palavra de Deus. Deus é quem instituiu o trabalho e deu esta ordem a Adão para que pudesse cultivar e cuidar do jardim do Éden. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, esta foi a ordem dada a Adão para que pudesse cultivar e guardar. Esse era o trabalho de Adão. O trabalho não é consequência do pecado. A consequência do pecado é o cansaço, é o labor, as ervas daninhas, e assim, com o suor do trabalho, Adão iria viver. Mas o trabalho já tinha sido instituído por Deus em Gênesis capítulo 2, verso 15. Em Efésios capítulo 4, verso 28, nós vemos também uma ordem da palavra de Deus. Paulo dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, através da palavra de Deus, Paulo dá esta ordem: deixe de fazer as coisas erradas e trabalhe, tenha dignidade para viver o dia a dia com o seu trabalho, com as obras das próprias mãos, e tendo o sustento, acudir àquele que é necessitado. Então vamos lá. Como que o trabalho glorifica a Deus? Agradando a Deus. Sim, agradando a Deus, mas como que eu posso agradar a Deus? A palavra do próprio Deus responde isso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então o cristão, o homem, ele tem que ter a consciência que tudo quanto vier para fazer, seja no lar, seja no trabalho secular, seja o trabalho na obra do Senhor, nós temos que fazer primeiramente de todo o coração. Para quem? Para Deus. Porque é a Deus que nós estamos servindo. E assim nós vamos agradar tanto a Deus como agradar a homens. Porque a nossa herança não vem dos homens, a nossa herança vem do Senhor. É Ele quem nos recompensa para servir a Ele com todo o coração, de toda alegria. Como o salmista fala no Salmo de número 100, servir ao Senhor com alegria. Trabalhe para o Senhor com alegria. E Efésios 6, 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Tá certo que nós trabalhamos para o homem, mas se nós pegarmos o trabalho que nós vamos fazer
fazer para o Senhor, nós vamos agradar ao Senhor e agradar ao nosso patrão. Então, queridos, como o trabalho glorifica a Deus? Agradando a Deus, fazendo de todo o coração como para o Senhor e não somente para os homens. Ciente que a nossa recompensa vem do Senhor e é a Cristo o Senhor a quem nós estamos servindo. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, a primeira maneira que nós estamos vendo para glorificar a Deus com o trabalho é agradando a Deus. Segundo, entregando-se à vontade de Deus, ou seja, você se colocando à disposição do Senhor para fazer toda e qualquer boa obra, para fazer todo e qualquer trabalho. Então eu tenho que me entregar à vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu seja um exemplo de profissional. Naquilo que eu vou fazer, eu estou fazendo para agradar ao Senhor. Então, para agradar ao Senhor, eu tenho que me entregar à vontade de Deus. E Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: confia no Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, verso 3. Então, eu tenho que confiar as obras das minhas mãos ao Senhor. E assim, todos os meus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, verso de número 3. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então eu tenho que me entregar à vontade do Senhor. E aqui diz, tudo que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Ou seja, entregando de acordo com a vontade de Deus. Eu vou fazer em palavras, eu vou fazer em ações, mas eu tenho que fazer me entregando à vontade do Senhor. Se você olhar Provérbios 16, verso 1, diz lá que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É a vontade do Senhor que vai se cumprir. E 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em tudo quanto nós vamos fazer, nós temos que ter a aprovação de Deus. Seja no trabalho secular, seja na obra do Senhor, eu tenho que ser aprovado por Deus. Por isso que a primeira coisa que nós colocamos, eu tenho que agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Servindo-o da maneira que Ele quer. E qual que é a maneira que Deus quer? É de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle é que eu seja aprovado e não seja reprovado por Ele. Mas como que eu sou reprovado por Deus? Fazendo as coisas erradas. Fazendo da maneira errada. O patrão quer que nós façamos de uma maneira e eu vou lá e faço tudo errado. Assim eu estou sendo desaprovado por Deus e desaprovado pelo meu patrão. Mas quando eu faço para ser aprovado para Deus, eu vou fazer da maneira como o patrão quer que eu faça. E assim serei aprovado por Deus e aprovado pelo patrão. Então, entregando-se à vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu seja aprovado em tudo. Segundo, não buscando a recompensa humana, mas a que vem de Deus. Muitas das vezes nós queremos agradar aos homens. É uma realidade, nós temos que, como profissionais, agradar a homens. Contudo, há coisas que nós fazemos para agradar os homens que desagrada a Deus. Eu tenho que fazer para agradar a Deus. Há um filme que me fugiu à memória, já tentei lembrar, mas não consigo. E o rapaz é chamado para a mesa do patrão, e o patrão pegou e falou assim, olha, eu preciso de alguém para gerenciar a minha empresa.
E eu vou fazer um teste, estou fazendo um teste. Se você passar nesse teste, você vai ser gerente. E ele ia receber um carregamento, e nesse carregamento ele tinha que separar uma parte desse carregamento e não colocar não colocar no relatório. E assim, se ele fizesse desta forma, ele seria aprovado. E ele foi para a sua casa, conversou com a sua esposa, e isso ia agradar ao patrão, mas iria desagradar a Deus, porque ele estaria mentindo. E ele voltou no outro dia, o patrão chamou ele e disse: olha, eu sei que isso vai me custar o trabalho, mas eu não posso fazer isso. Vai contra ao que eu creio e vai contra a palavra de Deus. Eu estarei mentindo e isso não faz parte daquilo que eu creio. Então o senhor pode me mandar embora, mas eu não vou fazer isso. E o patrão se levantou e disse: você sabe que eu posso te mandar embora? Ele falou assim: eu sei, mas eu não vou fazer isso que o senhor está me pedindo. E o patrão esticou a mão para ele e disse: olha, você vai ser o novo gerente, porque foi o único que quis falar a verdade. É isso que nós estamos compartilhando. Como o trabalho glorifica a Deus? Glorifica quando eu busco a recompensa de Deus e não a recompensa humana. No Salmo 127, verso 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus abençoe o nosso trabalho, mas abençoa quando nós buscamos a recompensa que vem dele. Não adianta eu lutar o dia inteiro se eu não buscar a presença de Deus, se eu não buscar a glória de Deus. Há tempo para tudo nesta vida. Tempo para trabalhar, tempo para o lazer, mas o tempo precioso é o tempo na presença de Deus. Não adianta eu fazer tudo isso se eu não tenho tempo para Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas dia após dia. É isso que o texto está mostrando. E também, em Efésios capítulo 6, verso 8, certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Se nós servimos ao Senhor e buscamos Ele em primeiro lugar, nós vamos ser recompensados por Deus de maneira incalculável, porque Ele dá porção recalcada, medida, batida, e assim somos abençoados, porque a nossa recompensa não vem do homem, vem de Deus. É certo que nós trabalhamos pelo salário, mas nós temos que entender que a melhor recompensa é que vem de Deus. A recompensa é eterna e não é passageira. O salário é passageiro, mas a recompensa que vem de Deus, ela é eterna. Então, o que nós aprendemos hoje? Como o trabalho glorifica a Deus? Entendendo que o trabalho é uma ordem na palavra de Deus, agradando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, nos entregando à vontade de Deus, servindo a Ele com alegria e não buscando a recompensa humana, mas sim a recompensa que vem de Deus. E assim seremos abençoados com o trabalho. Queridos, até agora nós falamos do trabalho secular. A partir de amanhã nós vamos ver a recompensa de trabalhar para o Senhor. Como que nós somos recompensados na obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, é bom trabalhar, porque do trabalho nós temos o sustento para a nossa casa. O trabalho dá dignidade, porque nós não precisamos fazer coisas erradas, apenas trabalhar como para o Senhor e não para homens.
e assim seremos abençoados porque vamos agradar o patrão, e seremos abençoados porque estaremos glorificando o teu santo nome. Abençoe cada família, ó Pai. O Senhor sabe das lutas, das adversidades, das enfermidades que cada família tem sofrido. O Senhor é a cura, o Senhor é a restauração. Abençoe os casamentos, os filhos, abre as portas para os desempregados, para que possam levar o sustento para o seu lar. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque a ti é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perdoe os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.